E aí, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 2, Continentes em Movimento. Os principais conteúdos que nós vamos abordar serão deriva continental, placas tectônicas, zonas sísmicas e vulcões. No início do capítulo do livro de vocês, tem uma imagem de um desmoronamento provocado por um terremoto na Itália em 2016. Ao observar essa imagem, responda: você sabe o que são terremotos e por que eles acontecem? Você conhece outros fenômenos naturais similares aos terremotos? Quais? Agora você vai responder a essas perguntinhas. Como vimos no capítulo anterior, a crosta terrestre ela movimenta-se sobre uma camada intermediária, denominada astenosfera. Como nela os materiais se encontram em estado pastoso e em contínua convecção, a litosfera ela desloca-se constantemente sobre essa parte pastosa. Em geral, esses movimentos são muito lentos. Então, a litosfera ou crosta terrestre, certo? É a camada mais externa da Terra. Essa camada é formada por solo e rochas, que é divididos em placas tectônicas. A litosfera de nosso planeta, ela é, portanto, como uma casca rachada. As rachaduras, elas seriam as placas tectônicas, que estão em movimento e vão se modificando ao longo dos séculos. Esse movimento das placas, eles ocorrem devido ao movimento de convecção, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Então, aqui nessa imagem, eu coloquei para vocês onde é que está localizada a astenosfera, que é essa zona superior do manto terrestre. Ela é menos rígida e ela se encontra logo abaixo da litosfera. Agora, vamos entender o que são essas correntes de convecção. São movimentos dos fluidos internos que se realizam no manto, abaixo da crosta terrestre. Acreditam que elas sejam as grandes responsáveis por inúmeros processos de transformação do relevo, de origem endógena, como terremoto, vulcanismo, tectônicas de placas e entre outros. Esses movimentos eles são cíclicos, uma vez que o magma que sobe se resfria e o que desce se aquece, reiniciando o processo. No entanto, ao contrário do que se possa imaginar, essa sequência ela não é muito rápida. Ela leva vários séculos para se concretizar. Uma maneira interessante de se compreender isso é fazendo uma experiência muito simples. Você coloca uma água para esquentar em uma panela, aí você vai observar. Quando a água estiver fervendo, ela vai realizar uma série de movimentos em que a água mais abaixo, localizada, ela emergirá. E a que estiver por cima, afundará, por repetidas vezes. Agora você deve estar pensando, mas por que os movimentos das correntes de convecção interferem na dinâmica externa da Terra? A explicação que se tem é porque quando o magma que se encontra mais próximo ao núcleo se desloca em direção à crosta, exerce sobre ela uma forte pressão e em alguns lugares encontra algumas fissuras, também chamadas de falhas geológicas. Através delas, esse líquido quente e pastoso ele consegue passar, dando origem aos processos vulcânicos em alguns casos, e a formação de terremotos em outros, além de interferir na movimentação das placas tectônicas. De acordo com os cientistas, as placas tectônicas elas estão em constante movimento. Para se ter uma ideia, é a mesma velocidade com que as nossas unhas crescem. Embora elas estejam sempre em movimento, elas se deslocam com velocidade e direções diferentes. Por isso, elas vivem em constante tensão, o que se manifesta por meio das erupções vulcânicas, os terremotos. O motor do deslocamento é o magma, que é uma mistura mineral incandescente que corre sobre as placas. No mapa, ele ilustra uma sucessão de fraturas encontradas na crosta terrestre.
Se pudéssemos radiografar a Terra, constataríamos em diversas partes essa sequência de rachaduras que contornam várias regiões e que influenciam tanto no modelado quanto na estrutura do planeta. Essas rachaduras, elas recebem o nome de falhas tectônicas e elas vão se encontrar justamente nas bordas das placas. De acordo com a teoria da deriva continental, formulada por Wernicke, dizia que há milhões de anos havia um só continente chamado Pangeia e que esse continente ele era todo cercado por um oceano denominado Pantalassa. No seu livro A Origem dos Continentes e dos Oceanos, escrito em 1915, ele expôs os princípios básicos da história geológica de nosso planeta ao formular a teoria da deriva continental. Um dos argumentos defendido por ele é que as bordas dos continentes têm formas que se encaixam, como se fosse um quebra-cabeça. É observar a similaridade entre a costa africana e a América do Sul. Além disso, ele também, para defender a sua teoria, ele mostrou que as formações rochosas de dois lados do Oceano Atlântico no Brasil e na África Ocidental coincidem em idade, tipo e estrutura. Além disso, costuma conter fósseis de criaturas terrestres que não poderiam ter nadado de um continente ao outro, ou seja, ele encontrou vestígios de animais da mesma espécie, tanto na África como na América. Com o tempo, a Pangeia se fragmentou, primeiramente em duas partes, formando os continentes Laurásia e Gondwana, e continuou se dividindo até adquirir os contornos atuais. Como consequência destes rompimentos, os oceanos também sofreram divisão, obedecendo às transformações provocadas pelas massas dos novos continentes. Em seguida, novas divisões aconteceram até chegarmos ao formato atual. Wernicke foi muito astuto e promissor na sua pesquisa, mas ele não conseguia responder a principal pergunta, que era como esses continentes se movimentavam, que forças estavam por trás disso. Wernicke morreu e ele não conseguiu provar o porquê que os continentes estavam se separando. Atualmente, sabemos que quem realiza esses movimentos são as placas tectônicas, que são feitos não só pelos continentes, mas também pelo fundo dos oceanos. Essas placas, elas se movimentam lentamente sobre o manto, afastando-se ou aproximando-se. Nessa imagem é ilustrado quando os continentes estavam juntos, né? E como os animais, eles trafegavam de um continente para o outro, certo? Então, não tinha como eles passar pelo oceano, como eu comentei anteriormente. Então, para que eles passassem de um continente para o outro, esse continente tinha que estar junto. E aí, com a separação desse continente, né, aí a gente encontra as espécies de animais, os fósseis, tanto aqui na América do Sul, como na costa africana. Por quê? O que vai explicar isso? Devido ao quê? A junção desses continentes. Agora você vai responder essa página do seu livro, o desafio, certo? Após resolver essa questão, você tira uma foto e envia para mim. Depois de mais de meio século de pesquisas e análise, por volta lá de 1970, a ciência ela adotou a teoria das placas tectônicas, que, segundo essa teoria, o mundo seria dividido em cerca de 12 grandes placas que se movem em cima do manto terrestre. Lembrando, tá, que a Terra é dividida em núcleo, manto e litosfera, para os geólogos. Durante a década de 1950, cientistas estadunidenses usaram o sonar para detalhar e mapear o fundo do Oceano Atlântico. Descobriram nesses estudos que ele é atravessado de norte a sul por uma extensa cordilheira submarina, denominada Dorsal Mesoatlântica.
No trajeto dessa cordilheira existem muitos vulcões e também ocorrem fortes tremores. As investigações científicas realizadas no fundo oceânico revelam que a dorsal mesoatlântica ela é constituída por basalto, rocha de origem vulcânica. Os cientistas eles se surpreenderam-se ao constatarem que o material colhido tinha sido formado havia alguns milhões de anos, ou seja, recente, né, comparado com a história da Terra, com a idade geológica da Terra. Apenas enquanto as rochas encontradas nas bordas laterais do oceano tinham origem bem mais antiga. Essas descobertas elas permitiram elaborar de forma mais detalhada a teoria das placas tectônicas. A dorsal mesoatlântica ela encontra-se sob um sistema de falhamentos geológicos. O magma do interior é expelido para a superfície por meio dessas falhas, formando vulcões. O material magmático acumulado no fundo do mar se espalha lateralmente e alarga a bacia oceânica. O choque das placas tectônicas, elas podem alterar o relevo do planeta, como aconteceu na formação da Cordilheira do Himalaia, o maior conjunto montanhoso, não só do Himalaia, mas a Cordilheira dos Andes, os Alpes. São cordilheiras que se formaram recentemente, lá no período do Cenozoico, no Terciário, certo? Onde surgiram as primeiras cadeias montanhosas. As placas tectônicas, elas têm 3 tipos de movimento, que são os movimentos convergentes, divergentes e transformantes. Você vai pesquisar esses 3 movimentos, tá? E aí você vai descobrir o que pode acontecer quando acontecem esses movimentos. Então, você vai fazer a pesquisa no seu caderno e você depois vai me mostrar. E para finalizar a nossa aula, você vai responder o ação, certo? E qualquer dúvida, você manda lá uma perguntinha nas redes sociais, lá na rede social do Educacional, ou então via WhatsApp, certo? Então, meus amores, vamos ficando por aqui e até a próxima.